do viver. Então vamos pensar que o dispositivo feminino, né, na sua grande maioria, ele é fundamentado a partir do dispositivo do relacionamento e da maternidade. E dentro desse aspecto, a gente vai ter uma criação que vai dizer para a mulher o que ela deve e o que ela não deve fazer. Então a mulher, vamos pensar de uma forma muito simples, né? Quando uma menina ganha uma boneca e uma panelinha, já é dito para ela o que espera ela no futuro. E o menino ganha um foguete, e um caminhão, e um trator que cavoca, né? E o menino vai para a rua, vai subir na árvore. E a menina fica bonitinha para não sujar sua roupinha coloridinha que colocou em você. Então, toda essa pedagogia de gênero, né? Essa tecnologia de gênero, que depois a gente vai ver, por exemplo, nos filmes. O menino assiste... O que você assistia quando você era pequeno? Filme de carro. Filme de carro. Então, aí você vai querer crescer e ser o Veloz e Furioso. Isso. Né? Mas a menininha vai achar perigoso, porque ela assistia Pequena Sereia. E aí lá na Pequena Sereia, ou na Bela e a Fera, ou no Barba Azul, né? A gente poderia falar que, gente, a gente teria horas para contar, né? Mas vamos pegar só, por exemplo, a historinha da Pequena Sereia, né? Para quem não assistiu, né? A Ariel, ela é uma sereia, uma menina que tem suas vontades próprias, que desafia as normas, né? E que canta. E que, de repente, um dia, ela conhece um moço humano e se apaixona por ele. E aí ela entra numa piração de que ela precisa daquele homem. Ela precisa, ou seja, já está ensinando a gente alguma coisa, né? No dispositivo feminino. Aí... Só uma criança que está absorvendo esse desenho, que não tem filtro nenhum, tá virando uma... Mas a gente não tem filtro, né, quando a gente é criança. Então, aquela pedagogia, aquela tecnologia de gênero que é muito inocente, vai falando coisas para nós, né? Mas vamos voltar, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aí, a Ariel, ela vai lá no fundo do mar, ela encontra a bruxa, e a bruxa fala assim para ela: ah, tá, eu posso te dar, porque o que ela quer? Ela quer trocar a cauda por um corpo de mulher normal, né, para poder se casar com aquele moço. Ou seja, tudo que ela tinha em vista se apaga e o foco fica só no relacionamento, né? E aí a bruxa fala assim pra ela: mas tem um preço? Ela fala: que preço? Ela fala: a sua voz. Fala galera, a gente está começando mais um podcast do Sonhos e Ação. Esse podcast que ele é feito para inspirar você a seguir teus sonhos. Como? Como que a gente faz isso? Através de exemplos vivos de pessoas que correm atrás dos seus sonhos, que têm projetos, que têm ideias e começam a ter atitudes conforme as suas ideias. Já faz um tempo que eu converso com muita gente, a gente já está passando de 50 entrevistas e sempre tem algo em comum em todas elas, que no caso são as atitudes. As pessoas, elas tomando pequenas atitudes e ações, elas vão realizando os seus ideais. Então hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Silene. Silene, eu queria dizer que é um prazer a gente estar tendo essa troca. Queria dizer gratidão por você acreditar nesse projeto e compartilhar a tua história conosco. O prazer é todo meu, Rafael. Espero que a gente possa ter, a partir dessa conversa, a construção de algo bom para quem tiver acesso ao seu trabalho, que é admirável, né? Parabéns. Muito obrigado. Ô Silene, então compartilha conosco a sua história de vida, a sua jornada de vida, para quem não te conhece, está te conhecendo. E a gente vamos conversando. Tá, vamos lá. Eu
Eu nasci na década de 60, numa cidade no interior de São Paulo. Sou filha de uma família de trabalhadores. Não tive uma infância difícil do ponto de vista do que ser difícil é passar necessidade e tal, mas a minha família foi uma família muito complicada, né? Havia uma comunicação muito violenta, havia alcoolismo dentro de casa. Então eu cresci saindo cedo de casa para estudar primeiro, depois para me casar. Me casei muito jovem, fiquei nesse casamento por 30 anos. Em paralelo, a minha formação inicial é na área da agricultura, né? Trabalhei algum tempo na área da agricultura e, por alguma razão de escolha, a vida me levou para uma cidade grande, onde eu tive alguns negócios, né? Dizendo assim, no sentido financeiro. Eu vim aqui para Andradas em 2000, então fazem 25 anos que eu moro aqui, né? E aqui também eu tive um negócio, né? Aí estava tudo muito bem no meu negócio, eu quero dizer do ponto de vista econômico, mas dentro de mim as coisas não estavam bem, né? Nessa mesma direção, eu era casada com esse mesmo marido por 30 anos, né? E foi quando eu acho que eu enfrentei um dos maiores desafios da minha vida e que me trouxe até aqui, que foi voltar a estudar numa outra área, né? Aí eu fui fazer psicologia e foi um tempo muito difícil, né? Mas estava difícil lá onde eu estava, lá estava muito difícil, porque estava desconfortável ser eu naquela situação, sabe? Eu estava deprimindo, eu estava muito ansiosa, eu não me via representada naquele lugar. Parece que eu não pertencia para aquele lugar. E aí começou esse processo novo na minha vida, que a gente pode imaginar, né? Eu era mais velha, não tive pouquíssimos apoios, né? Então eu era mãe de 2 meninas já mais velhas, estudando fora, e de uma criança. E aí, né, como é que você enfrenta esse universo de crenças e de cobranças, né? Mas você vai sair, vai deixar sua filha sozinha, né? Como se ela não tivesse pai. Enfim, e aí foi assim muito difícil em todos os sentidos, houve muita oposição. Passei por 2 traições durante o processo da minha graduação. Passei por muita culpa, eu mesma me cobrava. Foi muito difícil, né? Passei necessidade financeira, foi bastante complicado aquele tempo. E aí deu tudo certo, acabei me formando, depois acabei me divorciando desse marido, né? Fui casada durante 30 anos, foi um relacionamento bem complicado, era um relacionamento muito abusivo, no qual eu também era muito abusiva, né? Como a gente já conversou, se relacionar é uma técnica e eu não tinha a técnica certa, talvez nem hoje eu tenha, mas enfim. Então, assim, foram muitos desafios e aí as coisas foram acontecendo, né? E aí, nesse processo também de me estabelecer nessa nova carreira, também foi muito desafiador. Foi bem difícil para mim. Não foi uma coisa muito fácil, né? Desde o princípio foi muito complicado. Para você ter uma noção, eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Quando eu fiz a minha inscrição na faculdade para voltar a estudar, houve um concílio, a revelia do meu conhecimento, para o qual eu fui convidada a participar. Cheguei lá, era uma reunião de família, da família do meu ex-marido, para me questionar se eu estava mesmo certa ou se eu estava louca. Então, tipo assim, para quê? Já está tudo bem? Está te faltando alguma coisa? Mas e a sua filha? Quem vai cuidar da sua filha? Mas você vai se formar velha, não vai ter lugar para você no mercado. Nossa, psicologia, tanta gente já está fazendo isso na área. Então, assim, a despeito de todas as opiniões, né, e a aprovação, deu certo, né? Hoje eu atuo como psicóloga, já faz muitos anos, né? Deu certo. Então, passar por todas aquelas dificuldades, né, por aqueles rios caudalosos que eu tive que quase me afogar, deu umas afogadinhas no meio do caminho, mas sobrevivi, estou aqui para contar a história. Silene, você teve que passar bastante coisa, teve que enfrentar essa parte de família. Sim.
O que acontece com todo mundo, né, As Rafael? pessoas, Numa medida maior ou menor, todo mundo tem que enfrentar os embates com a sua família, que é a fonte, eu vejo que, de relacionais de um modo geral, né? Quer seja com parceiro, com mãe, com pai, enfim, é uma fonte de muito desafio para a vida de todo mundo, né? normalmente quando a gente decide fazer alguma coisa, sempre tem essa contramão da opinião das outras pessoas, porque elas não conseguem ver o que a gente vê, né? Elas- a ideia vem na cabeça da gente e não faz sentido para as outras pessoas. E mesmo assim você perseverou e correu atrás dos teus sonhos. Até porque aquilo que a gente se torna e aquilo que a gente se sente a partir do que a gente é muito alicerçado pela cultura. Então, como cada um é produto a partir, é produzido, acho que para melhor dizer, a partir da sua história, cada um vai ter um filtro pelo qual vê a vida. Então, não dá para gente ver igual ao outro. Não dá. Cada um vai ter uma percepção da mesma situação que pode estar acontecendo simultaneamente a partir do seu processo perceptivo, que é singular, único e intransferível. Então, assim, é muito complicado quando alguém vai dizer o que você deve fazer. Ou quando esse alguém é você que vai dizer para o outro o que ele deve fazer. Porque isso vai se dar a partir dos seus julgamentos e não da realidade da vida interior daquela pessoa. Os seus desejos, os seus propósitos, a sua busca de satisfação. Então, toda tomada de decisão, ela precisa ser respeitada como algo totalmente subjetivo de cada sujeito. É muito singular cada ser humano. Vamos resumindo totalmente, a tua explicação é isso. Então não faz sentido normalmente para as outras pessoas. Não vai Nossa, fazer eu sentido. adorei os argumentos que você usou aqui. Não vai fazer Total. sentido. E aí que tá um dos grandes desafios do viver a vida. E quando eu quiser fazer uma certa escolha que não faz sentido para os outros, o que é que vai acontecer? Eu vou ser desaprovado. Eu não vou ter apoio. Às vezes eu vou precipitar crises muito importantes na minha vida. Vai acontecer, Com certeza. com certeza. Com certeza. Com certeza. Viver é isso, né? Viver é estar pronto. Eu não digo que é estar apto, porque nós nunca estaremos aptos, né? Porque me parece que a experiência é uma luz que ilumina para trás. Porque as situações novas vão ser sempre inusitadas e não vividas. E aí vai precisar que você esteja disposto a aprender e a correr um certo grau de risco que está incutido em tudo o que é novo que a gente vai fazer. Deixar o velho e abraçar o novo significa desbravar, significa não saber e traz a possibilidade de errar. É como se a gente andasse com um olhar de curiosidade na vida, né? Essa novidade é uma curiosidade, né? Sim. Você vai tateando aquilo ali. Exatamente. Que seria o contrário da estagnação, né? Porque a estagnação, que mora na zona de conforto, cujo nome mesmo diz, é estar parado. Você corre poucos riscos, você se expõe pouco a perigos, mas você também avança muito pouco. Você vê a vida de perspectivas sempre muito monótonas e conhecidas. Então, para algumas pessoas, tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema é quando não tá tudo bem para você, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva do fazer, vamos pensar o aspecto laboral, por exemplo, né? Você tem aquele sujeito que com 17 anos entrou numa empresa e saiu de lá aposentado aos 65. Se tá tudo bem para ele, tudo bem. Agora, você vai ter aquele outro indivíduo que vai olhar por um outro prisma e que vai estar hoje aqui, não está mais bom, está insatisfeito, está um mal-estar naquele lugar, ele vai se arriscar e vai para uma outra empresa sem saber como vai ser, e ele volta a estudar, e ele redireciona essa carreira, e enfim. Então, não existe um certo ou um errado. Não existe. Existe aquilo que faz sentido para você. E eu acho que aí, se você me perguntasse, como eu vou saber? É o sentimento. Se você tem que ir para aquele trabalho no qual você está há 20 anos e aquilo, apesar de que trabalho, né, o nome já diz, a sua origem, né, da palavra,
é uma tortura para muitas pessoas, tem as suas dificuldades, né? Porém, ele tem que dar para você uma noção de estímulo, de desejo. Sabe quando o seu olho brilha? A gente tem que ter isso. Se não tem, esse é o sinalizador de que a gente precisa mudar, fazer alguma coisa para mudar o rumo da nossa vida. Porque disso advém os transtornos mentais, né? O lugar onde você não é reconhecido, onde você não se aloca satisfeito, onde você não se vê como um ser humano que produz, que faz essa engrenagem da humanidade funcionar, né? Então, aí, qual é o norte disso? Vai ser um sentimento que não te abastece. Aí é a hora de repensar o lugar que você está no mundo e enfrentar os desafios de fazer mudar, né? Você tem que, quando você tem um entusiasmo com algum aspecto, por exemplo, profissional, e você se vê servindo a sociedade com aquela maneira ali que você vai impactar positivamente na vida das outras pessoas. Você está seguindo o teu entusiasmo, isso faz com que, vamos falar, a tua química, a tua saúde mental fica muito mais positiva do que você tá num ambiente que não está fazendo sentido. Por exemplo, uma pessoa que ela tá numa situação que ela não tá feliz ali. E como seria um conselho? O que você pode dizer para essas pessoas que estão numa situação que não estão felizes ali? Que a saúde mental está triste, vamos falar, tá mal. Olha, primeiro, acho que eu lhe responderia que não existe uma receita pronta, como uma fórmula mágica, para todo mundo que está infeliz no seu trabalho. As nossas situações têm que ser olhadas, cada uma caso a caso, porque cada caso é um caso. Então, se a gente tiver uma empresa que tiver 12 funcionários e 6 têm problemas de humor, por exemplo, estão com o humor rebaixado, eles estão insatisfeitos, desmotivados, pode ser que cada um venha de um lugar. Então, a primeira coisa que eu diria é isso. Mas eu acho que tem algumas perguntas que a gente precisa pensar, Rafael. A gente precisa pensar de forma crítica, clara, consciente, sincera sobre a nossa vida. Né? Aquilo faz sentido para nós? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu cheguei aqui? Porque às vezes eu cheguei ali e a minha iniciativa inicial era a gente muda no meio do caminho, né? A fala de Heráclito nesse sentido, ela não vai falar que nenhum homem entra no mesmo rio 2 vezes. Então, isso por quê? Porque o homem mudou, eu não sou mais a pessoa que eu era ano passado, nem a semana passada, e o rio também mudou suas águas, né? Então, a gente vai mudando. Então, alguma coisa que serviu pra gente, que foi satisfatória, que nos colocou no lugar de bem-estar por anos, pode ter mudado e eu não ter percebido. Então, eu diria que essa autoobservação ela é necessária. A gente precisa ter um mínimo básico de autoconhecimento para entender o que é que está acontecendo na minha vida, no entorno e dentro de mim. Às vezes a pessoa ela vive no automático e não se percebe. O que você me fala sobre esse hábito de... Viver numa roda de rato. Isso. Levantar para comer, para trabalhar, para comer, para dormir, enfim, né? Isso. Eu acho bem complicado, né? Primeiro que só trabalhar é bem complicado. A gente precisa sim de trabalhar, até porque os modelos de vida que a gente estabeleceu a partir do nosso regime, eles fazem com que a gente tenha muitas necessidades, isso custa dinheiro, né? Só que a gente precisa de um tempo para avaliar, para que a cabeça possa dar aquela serenada e eu possa pensar com mais lucidez, trazer luz para o meu pensamento, né? Tem alguns momentos da nossa vida, sobretudo quando a gente está sentindo mal, porque o grande problema talvez seja esse, né? As pessoas terem a percepção de que tem alguma coisa ruim acontecendo, mas não saber nomear. A nomeação do que eu estou sentindo é primordial para que eu saia de lugares de dor. Preciso aprender a nomear. O que você está sentindo? Tá ruim? Ah, eu tô mal. Tá, tô mal. Extremamente genérica, mas é o quê? É medo? É triste? É irritado? Não sei. Entendi. Ela tem que se perceber e trazer essa clareza.
da angústia que ela tá sentindo ali, tipo, falei angústia agora, mas Sim. nomear. Porque assim, existe um permanente diálogo dentro das nossas cabeças. O que a gente fala dentro da nossa cabeça? O que foi falado para que eu fale o que eu fale dentro da minha cabeça? O que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre o mundo, o que eu espero do meu futuro, como eu vejo o meu passado, como eu me relaciono com todos esses eixos sobre os quais eu apoio a minha vida. Eu preciso questionar o que eu penso. Por que eu tive tal comportamento? A partir de que eu faço o que eu faço? Porque senão, o contrário disso, sabe o que é? É o sujeito estar na vida como se fosse uma folha seca no vento. O que acontece com uma folha seca no vento? Só vai. Bate para cá, bate para lá. É levada. Então, se você é levado, se você não protagoniza, não tem escolhas conscientes, dificilmente você vai estar equilibrado, harmônico com a sua vida, com o seu entorno, com as pessoas que fazem parte do seu redor. Eu amei o argumento que você usou, protagonista. Né? Você ser o protagonista da tua vida. Eu amei isso. Essa semana eu printei uma imagem no Instagram que eu adorei. Era um rio correndo e tava escrito assim, daí tinha uns peixinhos mortos descendo o rio e um peixinho vivo subindo o rio, assim, na contramão daquela maré. Tipo esse vento aí. Tipo, a analogia era só peixe morto segue a correnteza. Então existe um confronto contra as adversidades da vida que você vai, vamos falar assim, você vai sendo o protagonista da tua vida. E isso não é muito fácil, porque a gente precisaria entender o que nos trouxe até aqui. Qual é essa configuração de cultura que foi transmitida geracionalmente, socialmente, que construiu a nossa visão de mundo sobre nós e sobre os outros e sobre o mundo. Às vezes eu nem penso daquele jeito e sou escravo de ideias que nem são minhas, para dar respostas que eu não quero dar. Então, o remédio para isso é pensar. É desenvolver uma capacidade crítica para pensar de uma forma mais justa, mais humana, mais tolerante, mais paciente. Às vezes isso é conosco mesmo. Com essa necessidade de entender qual é a nossa relação com o erro. Porque às vezes a gente tem limites, mas interpreta como se fosse uma pessoa que erra demais. É um aspecto interessante a ser considerado. Tal situação que eu tentei não chegou ao resultado que eu esperava porque eu errei ou porque eu tenho limites. Isso faz total diferença na nossa vida. Então, essa clareza na hora de avaliar o lugar que a gente está no mundo, né? Os resultados, onde eu estou, né? Eu estou feliz onde eu estou? Qual é a minha responsabilidade? Às vezes, nessa bagunça que às vezes a minha vida se tornou. Então, essa autorresponsabilização, ela também é fundamental para que eu saia desse lugar. O que é o contrário, por exemplo, de um indivíduo que se vitimiza. Por que o lugar da vítima apesar de gostosinho, é tão perigoso, né? Porque quando eu sou vítima, na maioria das vezes, eu estou num lugar de negação, né? Então eu nego a minha responsabilidade em ter chegado ali e projeto no outro. É culpa do outro, é culpa do mundo, é culpa do governo, é culpa de Deus e afins, né? Quando eu me aprisiono nessa lógica, o negativo disso é que inconscientemente eu estou falando para mim que só o outro me tira dali, porque eu dou o poder todo para o outro, é culpa do outro e é poder do outro. Então eu não saio. Então, quando eu pego essa responsabilização, e esse é o primeiro passo, tem todo um processo que vai escalonar aí. E difícil de estabelecer quando eu não vivi assim desde sempre. Então, eu preciso estar aberto para reaprender, né? Entender que às vezes tudo o que eu carreguei até aqui não me serve mais.
E eu vou precisar me municiar de novos recursos, de novos aprendizados, eu vou precisar buscar novas oportunidades para me inserir nesse mundo que eu quero viver, que seja novo, a partir de mim mesmo. E isso é transformador. Faz sentido para você? Faz total. Você tem que pegar e se capacitar para aquilo que você quer viver. Né? Igual você tá falando, você quer mudar de vida, você já não se vê no ambiente que você tá. Então, o que você pode fazer para melhorar aquilo ali? Pensar em todas as possibilidades possíveis, no que cabe na minha realidade, né? Para mim, começar a andar naquilo, né? É criar uma habilidade de conseguir focar mais nas resoluções do que nos problemas, né? Porque os problemas, eles podem nos consumir, nos cegar, e as resoluções para aqueles problemas, para aquelas demandas, elas às vezes ficam negligenciadas a partir... Porque a gente tem um tanto de recurso de energia para gastar, né? Na vida física, mental, enfim. E eu vou gastar, ou eu vou gastar reclamando, me vitimizando, ou me queixando, ou tentando encontrar soluções. Porque a quantidade de recursos é a mesma. Eu vou ter que escolher como que eu vou aplicar os meus recursos. Como eu vou gastar energia. Exatamente. Nas soluções total, nas ideias, no que vem, ou no problema que está acontecendo. Exato. É uma mudança de, vamos falar assim, às vezes se a gente estiver muito acostumado a pensar e visualizar só problema, uma pessoa bem pessimista, ela vai ter que reformular até o jeito dela pensar para ela achar esses caminhos novos, né? Aqui. Uai, não vai muito longe. É como se a gente imaginasse essa caneca. Essa caneca, dependendo do lado que você olha, você tem uma visão, ó. Ponto de vista diferente. Tipo assim, você olha aqui, ó, não serve pra nada. É um negócio, né? Mas você olha aqui, ela tem um líquido. Então, a vida é muito assim, tudo depende muito do como eu enxergo as coisas e de como eu enxergo a mim, né? Projetado ali naquela situação, né? E isso pode fazer muita diferença na hora da gente transformar a nossa vida, né, Rafael? Sim. Silene, e você fez a faculdade de psicologia e você atua como psicóloga? Como é que funciona assim? Sim, eu trabalho no consultório, né? Eu tenho um consultório onde eu atendo. Por sinal, estamos nele. Depois, se quiser dar uma passeadinha aqui no nosso espaço, vocês vão conhecer. Eu atendo aqui no consultório. E eu trabalho também num projeto social aqui na cidade de Andradas, né? Porque eu tenho muita afeição ao voluntariado, né? Eu faço um voluntariado há muitos anos e eu atuo como psicóloga aqui na cidade, num grupo onde nós recebemos os autores, as pessoas, né? Homens e mulheres autores de violência que são atuados ao cumprimento da medida protetiva dentro da Lei Maria da Penha, né? Então é um trabalho que é feito aqui na cidade, em parceria do Ministério Público, mais o Poder Judiciário e o CREAS, onde eu atuo como voluntária, coordenando esse projeto, já há alguns anos. Fala mais um pouco do projeto, como que funciona. Tá. Bom, é sabido que a violência... O ser humano é violento, né? Nós somos violentos de várias formas, né? E a nossa cidade não é diferente. Então, aqui na nossa cidade, nós temos muitos casos de violência doméstica e familiar, né? Que são casos que vão ter uma abrangência dentro da Lei Maria da Penha, né? Então, todas as vezes que uma pessoa for condenada ao cumprimento de uma medida protetiva, que inclui vários pontos como afastamento da vítima, o corte, o impedimento do contato com a vítima e outras questões, né? Agora tem os outros adendos aí novos na lei, e um deles é o encaminhamento dessa pessoa, homem ou mulher, para os grupos de reeducação, que são grupos reflexivos e que visam a responsabilização da pessoa, no sentido de que se promova ali o pensar mais crítico, né?
o derrubar um pouco esses muros do machismo que estão tão presentes na nossa sociedade e que no final das contas acabam fundamentando muitas situações de violência. Então essas pessoas são condenadas ao grupo, elas vão passar ali um certo tempo, elas são obrigadas a frequentarem como parte do cumprimento dessas medidas que ele disse. Normalmente esse projeto, as pessoas que estão participando ali, dura quanto tempo? Quantas sessões? São 2 meses. A pessoa ela passa por 8 encontros que são estruturados, né? Todos em cima de uma metodologia criada a partir dessa lógica da psicologia, da não violência. Então é trabalhado todo esse processo histórico do sujeito, a história de vida do indivíduo, né? Como é que a gente se torna quem a gente se torna, como é que são recebidos por nós a nossa construção como pessoa, né? A gente vai falar de aspectos emocionais, a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar da formação da identidade do gênero, né? A gente vai falar de transtornos mentais, dependência química e outras questões, e da própria Lei Maria da Penha a gente trata também, isso é dividido nesses 8 encontros. Esse projeto transforma as pessoas, então, porque você pega uma pessoa que nunca, vamos falar, ouviu falar sobre esses assuntos, foi criado de uma maneira que ele aprendeu totalmente diferente e ali ele recebe todo esse conhecimento desse outro ponto de vista. Olha, Rafael, eu não ousaria usar a palavra transforma, porque eu acho que ela é muito sonhadora, né? Eu acho que lá a gente faz a nossa parte na medida do possível. Acredito numa ruptura de certas cristalizações que são de décadas. Acredito, porque senão nem psicólogo seria, né? Mas acredito que essa mudança, ela precisa vir de dentro para fora, como a gente já conversou, né? A gente só muda se a gente estiver gestando um desejo de se tornar melhor, né? E aí eu acho que eu poderia pegar o gancho na fala de Sócrates, né? Sócrates, só sei que nada sei, quando é perguntado para ele, mestre, então se a gente trouxer uns caras lá que fazem tudo errado, que não tem jeito para eles, e o senhor ficar falando na cabeça desses caras 4 dias sem parar, eles vão sair daqui melhores? No que ele responde com um raciocínio fantástico, ele diz assim... Eu gosto muito dessa história. Ele diz assim: minha mãe foi considerada a melhor parteira de todos os tempos, mas nem ela foi capaz de trazer à luz o filho de uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, a gente semeia, mas frutifica se o cara estiver gestando um desejo de mudança. Senão, ele vai entrar e sair como entrou. De um modo geral, eu percebo, pelo menos temporariamente, um chacoalhão em algumas estruturas, por exemplo, machistas, né? Porque quando a gente vai pensar essa construção de gênero, como é feito na nossa sociedade, né? E assim, quando eu vou falar de gênero, eu quero deixar isso bem amplo, a gente não tem espaço para se aprofundar nesse termo, mas eu não estou falando desse binarismo homem-mulher, a partir dessa construção homem-mulher, né? Então é bom que fique bem amplo, né? Eu não estou falando desse binarismo, eu estou falando homem, mulher, gênero, em todas as suas possibilidades que a gente tem hoje, né? Mas a gente vem entendendo o machismo como uma matriz de muitos preconceitos, né? A misoginia, que é o preconceito contra a mulher, a desigualdade de gênero, que na maioria das vezes prejudica a mulher, mas também afeta o homem, porque o machismo é negativo para os homens, sobretudo, a própria homofobia, que a sua estrutura é misógina, né? Então você pode ser tudo menos uma mulherzinha. O passivo é visto como um algo inferior, ou seja, mulher, né? Então, para a gente conseguir pelo menos tentar chegar um pouquinho próximo desse abalo nessa estrutura, é pouco. Eu diria que não é suficiente o tempo que a gente tem. Mas é o que tem, né? Então a gente faz o que dá com o que tem. Nossa, fantástico. E é fundamental esse projeto teu, pelo impacto que você gera na sociedade. Mas o interessante seria se a gente vivesse num mundo, né,
que tudo isso fosse já desconstruído desde criança. Imagina? Exatamente. Um mundo ideal, né? Isso que eu ia te perguntar, o que seria Um mundo uma ideal. criação ideal do ponto de vista, vamos falar de quem mais machuca aqui, que são os homens, né? Foram machucados e machucam, só replicam depois de grande. Uhum. Como seria o ideal de uma criação para um menino, uma criança? Posso te trazer uns dados? Ó, Todos. se eu errar nas porcentagens, tá? É aproximado, porque também eu não tenho um banco de dados na minha cabeça, tá? Então eu vou trazer alguns dados aqui para a gente pensar a partir disso, tá? Só para a gente ilustrar. 98% da população carcerária é masculina. 87% dos acidentes de trânsito fatais acontecem onde morrem homens. Acho que 77% das pessoas que suicidam são homens. Tá? Alguma coisa deu errado com os homens. Tô de cara. Mulheres também praticam violência, porque a violência é dos humanos, mas os homens ainda praticam mais. A maioria das violências sexuais, por exemplo, é praticada por homens, embora mulheres também pratiquem, mas ainda majoritariamente é de homens, né? Então, quando a gente vê esses comportamentos que são arraigados e são básicos, né, são estruturais na nossa sociedade, a gente vai encontrar uma lógica gendrada. Essa lógica é constituída a partir das pedagogias de gênero. As nossas emoções que nós vivemos hoje, elas foram construídas a partir do que a gente foi vendo na sociedade, né? Homem é assim, mulher é assim. Então, as mulheres é dada a gente chama de dispositivos, né? Quando a gente quer dizer dispositivos masculinos e femininos, a gente quer dizer que é a forma como a gente se vê dentro de uma determinada situação, né? Do viver. Então, vamos pensar que o dispositivo feminino, né? Na sua grande maioria, ele é fundamentado a partir do dispositivo do relacionamento e da maternidade. E dentro desse aspecto, a gente vai ter uma criação que vai dizer para a mulher o que ela deve e o que ela não deve fazer. Então, a mulher, vamos pensar de uma forma muito simples, né? Quando uma menina ganha uma boneca e uma panelinha, já é dito para ela o que espera ela no futuro. E o menino ganha um foguete, e um caminhão, e um trator que cavoca, né? E o menino vai para a rua, vai subir na árvore. E a menina fica bonitinha para não sujar sua roupinha coloridinha que colocou em você. Então, toda essa pedagogia de gênero, né, essa tecnologia de gênero, que depois a gente vai ver, por exemplo, nos filmes. O menino assiste... O que você assistia quando você era pequeno? Filme de carro. Filme de carro. Então, aí você vai querer crescer e ser o Veloz e Furioso. Isso. Né? Mas a menininha vai achar perigoso, porque ela assistiu Pequena Sereia. E aí, lá na Pequena Sereia, ou na Bela e a Fera, ou no Barba Azul, né? A gente poderia falar que, gente, a gente teria horas para contar, né? Mas vamos pegar só, por exemplo, a historinha da Pequena Sereia, né? Para quem não assistiu, né? A Ariel, ela é uma sereia, uma menina que tem suas vontades próprias, que desafia as normas, né? E que canta. E que, de repente, um dia, ela conhece um moço humano e se apaixona por ele. E aí ela entra numa piração de que ela precisa daquele homem. Ela precisa, ou seja, já está ensinando a gente alguma coisa, né? No dispositivo feminino. Aí... Só uma criança que está absorvendo esse desenho, que não tem filtro nenhum, tá virando uma... Mas a gente não tem filtro, né? Quando a gente é criança. Então, aquela pedagogia, aquela tecnologia de gênero que é muito inocente, vai falando coisas para nós, né? Mas vamos voltar, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aí, a Ariel, ela vai lá no fundo do mar, ela encontra a bruxa, e a bruxa fala assim para ela, tá, eu posso te dar, porque o que ela quer? Ela quer trocar a cauda por um corpo de mulher normal, né, para poder se casar com aquele moço. Ou seja, tudo que ela tinha em vista se apaga e o foco fica só no relacionamento, né?
E aí a bruxa fala assim pra ela, mas tem um preço? Ela fala, que preço? Ela fala, a sua voz. Mas como assim? Eu canto, eu falo através da voz. Ela disse, mas você tem o seu corpinho. Olha, E aí, se você vai analisar pesado isso. houve até, eu não sei nessas versões mais novas, né? Eu até acho que preciso me atualizar nesse sentido, mas quando os bichinhos vão cantar, os bichinhos falam assim: mulher tagarela não é para casar. Mulher para casar, ela é boazinha, ela é quietinha. Né? E aí, o que é que tudo isso vai construindo na cabeça do feminino, que depois, quando essa menina torna-se uma mulher adulta, faz com que ela sinta como ela sente, pense como ela pensa, se veja como ela se veja. Então, assim, essas tecnologias que são usadas, que são os filmes, outras coisas que fazem parte da nossa cultura, né? Que são, na maioria das vezes, vamos pensar lá, filmes aí, quando a gente pensa esses filminhos aí, né, de princesa, todos eles, a história acaba quando ela começa. A história acaba quando ela começa, me explica Acaba isso. no casamento. Aí que começa a história. Total. Aí que começa a história. Então, assim, você vê que a gente não tem. É tudo lindo, maravilhoso, felizes para sempre, até o dia que começa a história. Ninguém contou depois. O que aconteceu depois? Com a pequena sereia, enfim. Então você vê que a gente vai construindo. Olha a história da Bela e a Fera, por exemplo, né? Ela é uma moça encantadora e casa com um monstro. Mas se ela amar o suficiente, se ela se dedicar o suficiente, souber falar e calar na hora certa, aquele monstro vai virar um príncipe. Como é que você cresce com essa construção ideológica e você não vai depois querer que meninos e meninas que têm construções totalmente diferentes, né, e que nem param para pensar, as pessoas não param para pensar nisso, não sabem que esse universo existe. Por exemplo, aquela hora você perguntou pra mim de filme, eu falei um da adolescência minha, mas na infância era desenho de lutinha, De lutinha. briguinha. E aí você vê nessa mesma lógica, é o que acaba acontecendo com esses homens que maltratam as mulheres aí na Lei Maria da Penha. Tipo, a coisa encaixa assim, né? E aí, quando eu te falo que o machismo é negativo para os homens também, eu quero dizer na prática o quê? Né? As mulheres é permitido que falem sobre seus sentimentos, que se coloquem como frágeis diante de dificuldades, de dores, de sofrimentos. Aos homens é dito o quê? Não chora, engole o choro. Você tem que ser, vamos falar, você tem que ser um adulto sendo criança. Homem que é homem não faz isso. Qual que é o primeiro xingamento? Mulherzinha. E aí já começa na cabeça daquele menino a se construir a ideia de que ser mulherzinha é ruim e que ele vai ser fraco. Começa aí o princípio da subjugação, né? Aí toda essa questão é muito machista, essa construção de gênero, gendrada que a gente fala de gênero, é muito machista. Porque aí você pega, por exemplo, o menininho lá, né? Tá lá no parquinho brincando com a coleguinha lá, menininho 3, 4 anos, não sabe nem o que tá acontecendo. Aí ele entra no carro, o que o pai fala pra ele? É sua namoradinha, filho? Ele não sabe nem o que é namoradinha. Aí se ele falar assim, é sim, papai, ele vai perceber, nossa, meu filho, hein? Já é pegador com 4 anos. Nossa. Aí começa a objetificação feminina, né? Então, a maioria das pessoas não percebe que está envolvida, acho que a palavra é engolida por essa lógica de cultura e que a gente precisa questionar, porque na prática isso é prejudicial para os homens. E aí eu vou linkar com o dado que eu me trouxe. Por que os homens são mais presos? Por que os homens se matam mais? Porque ao invés de lidar com os seus sentimentos, porque isso é coisa de mulherzinha, eu vou sair, tomar todas. Ou eu vou sair e vou me envolver em comportamentos de risco, porque se eu sentar e falar sobre qual é essa minha masculinidade, eu posso ser visto como fraco, mas eu tenho que ser forte. E isso, na prática, traz a condições, exemplo, lá no trabalho, né? O cara, ele é tratado com desrespeito, é humilhado, mas ele tem que aguentar porque homem é assim.
E aí, o que ele faz com aquele monstro que está criando dentro dele? Grande parte das vezes, ele chega em casa e desconta no mais fraco, que são as crianças e as mulheres. Ele escuta daqui e passa aqui. Você percebe? Porque assim, todo mundo vai sentir raiva. Ele vai ter que dar vazão. Exato. E aí, vamos lá. Esses dias, uma pessoa perguntou para mim, né? Mas o homem não tem mais raiva porque a testosterona dele é mais alta? Então, para você que me perguntou isso, é o seguinte: a testosterona é mais alta, mas o que faz com que os homens sejam mais agressivos não é exclusivamente, e nem é essa avaliação, nós não acreditamos nisso hoje, que seja por esse viés biológico, mas pelo viés da criação, da forma como ele foi criado. Tá tudo bem a menina chorar. Agora, a emoção que o homem é autorizado a sentir desde sempre é a raiva. Porque uma pessoa que está na lutinha, ela tem que estar com uma certa raiva. Ela leva um soco aqui, aquilo dá uma raiva e dá um impulso, uma motivação ao enfrentamento muito maior. Agora, você não via lutinha de duas meninas. Por quê? Porque elas estariam sentadinhas, quietinhas, contidas, falando baixo, com a perninha cruzada, cabelinho penteadinho. Para quê? Para estarem inseridas nesse dispositivo feminino que na maioria das vezes é conquistar um lugar em um relacionamento, seja a qual custo for. Nossa. E aí a gente vai olhar para essa categoria mulher na nossa sociedade e a gente vai ver o seguinte, né? E aí eu não vou me alongar muito nesse aspecto da história, né? Mas a gente vai ver lá as construções da Idade Média para cá, quando muda essa configuração de família, né? E que o público e o privado, eles se estabelecem, porque não havia essa noção de público e privado, né? Então, a mulher, por ter um útero, um órgão reprodutor, em algum momento foi dito que ela ficava com a criação dos filhos e o cuidado do lar e do homem, e o homem sairia para trabalhar. Então, o dispositivo feminino inicial, ele vem da mulher ser mãe e ser casada, tá? E aí eu tô falando, e hoje, né, que muita mulher é casada com o casamento. Ela não é casada com o homem. Ela é casada com a instituição estar casada com o casamento, né? E o homem, cujo dispositivo seria, que é esperado nessa cultura, do trabalhar, do se dar bem, do ter uma boa colocação laborativa, do ganhar dinheiro, do ter uma casona, do ter um carrão e ser um macho que pega todo mundo. Né? Então você percebe que aí quando a gente vai vendo essa construção da mulher, que aí hoje você pergunta para mim assim, por que tanta gente vive dentro de relacionamentos abusivos e não consegue sair, né? Vamos pensar, como eu disse, não tem como se aprofundar muito, mas no que era ser mulher lá no começo do século, né, do 1900, né? Haviam algumas categorias de mulheres que de uma certa forma existem até hoje, né? A mulher para casar, que não precisava amar aquela mulher, ela ia ser a portadora da semente do seu gene para você transmitir sua herança e o seu genótipo, fenótipo, né? A puta, que ia servir para dar prazer social para aquele cara e divertir os homens, né? E a solteirona, que não era mulher, que era uma coitada, que não serviu para ter um homem. E aí, quando a gente vê isso hoje, né, a gente ainda carrega muito disso. É muito difícil ser mulher. Desapega disso, mulherada. É muito difícil. Tá inconsciente. Eu estudando. Sendo mulher, você tem uma... Totalmente, né? Porque você já teve essa outra visão, né? Eu estive nesse outro lugar. Isso, vamos falar. Um dia. A gente sempre tá nesse lugar, Rafael. Você jura? Porque, veja, quem avalia as mulheres na nossa sociedade? Os homens? Os homens. Quem avalia os homens? Essa serve, essa não serve? Tipo assim? E eu vou falar sobre isso. Quem avalia os homens? Quem? Os próprios homens. E aí a gente vê esse lugar de dificuldade para as mulheres e é muito necessário que a gente aceite a provocação para enxergar, né, como é que a gente se relaciona com toda essa questão que nos trouxe até aqui, né? E que bom que a gente tem uma
uma geração aí que parece que vem com uma tendência a confrontar e a desmoronar isso, né? Porque a gente vê mulheres sofrendo muito, muito dentro do dispositivo amoroso. Como assim você não vai ter filho? Como assim você não quer ter um filho? Mulher tem que ter filho. E aí a gente pega muito dentro de uma condenação, muitas vezes, de outras mulheres. Uma mulher só é mulher se ela casa e tem filho? Nossa. Se ela não quer relacionamento e vamos supor que está nos 30 anos ali, existe uma cobrança pesada em cima das mulheres. Pesada. O que dá a muitos homens achar que tem o direito de... Porque nós vivemos numa cultura extremamente sexista, etarista e machista. Né? Então, tipo assim, homens... Me explica que eu sou leigo. O que é desculpa. sexista? Sexista de sexo, né? Homem e mulher de sexualidade. Etarista, mulheres ficando velhas. Etarista. Machista. Então, a gente vê nesse lugar de homens que não precisam brigar por amor. O homem fica sozinho se ele quiser. Ele sempre tem uma mulher se ele quiser. Né? Mesmo que ele seja um lixo de homem. E aí, tipo, a gente vê um cara, né, de 60 anos... uma barriga enorme, um corpo horroroso, de sapo, julgando uma moça de 30 anos, dizendo que ela é velha e gorda. Hã? Porque ela não casou e não... Exato. Então, dentro, tem uma autora que eu convido todo mundo a conhecer, a ler sobre os artigos, tem muito material dela na internet, ela é fantástica. Existem outras também, tá? Mas é a Valesca Casanello. Ela escreve um livro, Saúde Mental e Dispositivos, que é muito interessante, e ela tem um livro que ficou muito famoso, um livro de bolso, chamado A Prateleira do Amor. Então, essa metáfora que ela cria, ela vai dizer que as mulheres ficam como se fossem numa prateleira de supermercado, né? E o que deixa as mulheres em melhores posições? Branca, magra e jovem. E essa colocação nesse lugar é muito negativa para todas as mulheres. Ela incita a competitividade entre as mulheres. O machismo entre as mulheres também sustenta esse lugar e privilegia os homens. E aí as mulheres disputam entre si. As mulheres hoje estamos muito escravizadas por esse lugar estético, esse ideal estético de que se eu não for bonita eu não vou ser bem escolhida. Por quê? A ideia inicial era ter um casamento. Por que isso chegou onde chegou? Porque a mulher, na Idade Média, não era nada. E, de repente, deram um lugar para ela que foi a dona do lar. Então, ela virou alguma coisa. Você entende? Perfeitamente. Conclui o raciocínio. Só que, assim, hoje, a gente vê uma mulher... né? Porque quando a gente vai olhar pela construção histórica do que nos traz aqui... A gente vai ver lá que em 1847 uma mulher não podia estudar. Ela pode estudar no começo do século, separada dos homens e matriculada por homens. Então, ainda existiam e existem na cabeça de muitas pessoas ainda profissões de homens e de mulheres. Então, porque assim, o que nos difere? A nossa força física. Mas forando isso, todo mundo é possível. Então, o que foi dito? A mulher vai se preocupar com o cuidado. E aí vem vários mitos. Por exemplo, o mito do mito materno. Não existe mito de cuidado, de amor materno. É construído socialmente. Se você tivesse crescido, todos os homens... vou trazer um dado, porque assim, a gente precisa se apoiar no que é real, né? 2% dos educadores até 6 anos no nosso país são homens. 2%. Professores? As crianças crescem. Você teve professor no seu infantil, no seu maternal? Você teve professor? Homem? Eu não lembro, acho que não. Então, a gente cresce vendo que o cuidado é feminino. Total. E aí o seu pai, com certeza, estava mais voltado para trabalhar fora e a sua mãe a cuidar. O que causa o quê? E não tem nada de errado nisso. É isso que precisa ficar claro, né? Para que aquelas pessoas que vão apedrejar, porque nem todo mundo pensa assim, né? Claro que vai ter resistência nisso que eu tô falando, né? Não tem problema nenhum a mulher querer ser mãe e ser mãe. Eu sou mãe de 3 filhas, fui casada por 30 anos, tá? O que eu tô trazendo é o seguinte, esse lugar precisa ser escolhido por você. Não mulher. Forçado. Não obrigado. Total. Porque é o que rola, a cobrança. Exato. Tá tudo bem casar, ter filho, tá tudo bem parar de trabalhar se aquele lugar tá satisfatório para você. Tá tudo bem, não há problema nenhum nisso.
Porque às vezes acontece muito relacionamento falido que a mulher já não ama o cara trata mal às vezes ela ali, ela não gosta, mas tá porque ela tá fazendo parte de um contexto que a sociedade tem que estar casada. Casada com o casamento. Com o casamento. Aguentando, descendo quadrado aquela situação, Então. Se submetendo a uma vida infeliz. Mas por quê? Porque nós temos crenças discriminatórias da mulher de que tá sozinha, algum defeito tem. Deve ser chata, não deve transar, ou não é boa o suficiente. Mulher boa não fica sozinha. E se ela quiser? E se ela for a escolha dela? Sim. Então, assim, não existe o que é certo e o que é errado nas nossas condutas. Existe aquilo que te faz bem, aquilo que está deixando você em paz, aquilo que te faz crescer, que não impede o seu crescimento. É isso que existe. É sobre isso que a gente está falando aqui. Total. Amei. Vamos trazer mais argumentos plausíveis, porque a gente precisa que as pessoas, que no caso estão escutando a gente, virem essa chavinha de seguir a intuição. E posso falar, a pessoa que está inserida num contexto que ela não está feliz, a intuição dela, algo dentro dela já fala para ela que está errado. Né? Mas são muitas amarras. E essas construções que nos antecederam, é muito fácil entender porque as mulheres elas estão subjetivadas, reféns de toda essa lógica. Eu tava lendo esses dias um artigo, achei muito interessante, era uma revista de 1935, o título era assim, Como Laçar um Homem. E aí tinha todos os conselhos lá, né? E aí tudo o que podia e não podia fazer. Fale baixo, aguente, não fale dos defeitos dele, esteja sempre arrumada, perfumada, penteada. Não reclame se ele dormiu sem tomar banho. Então, assim, você entende que durante muito tempo foi sustentado esse lugar de que a mulher tinha que aguentar qualquer coisa e para ter um relacionamento. Então, assim, Perdão. Veja bem, a questão, como nós já falamos antes, não é ter ou não ter um relacionamento. A questão, segundo eu acredito, ela se dá em dois vieses. O primeiro é estar tão desesperada e precisar ter um relacionamento para legitimar seu lugar de mulher, para achar que é boa, por achar que sozinha não dá conta e precisar estabelecer relação com qualquer homem, ainda que esse homem seja um lixo. E o segundo poxa, encontrei uma pessoa muito da hora, eu quero estabelecer um relacionamento com essa pessoa. Compreende a diferença? Isso faz todo sentido quando a gente pensa em estar em um relacionamento saudável. Então, eu preciso estar bem, estando num relacionamento ou não. Se tem alguma coisa que está tirando o seu sono, que está te deixando ansiosa, se numa escala de 1 para 10, você responder para mim que está mais do que 5 ruim, pensa, o que será que está acontecendo ali? Tá? Porque assim, nunca vai haver uma relação perfeita. Jamais. Nós não somos perfeitos. Mas se tem mais reclamação do que satisfação, será que não é hora de rever e de repensar o seu lugar nessa relação? A vida é muito curta, né? E o tanto que passa rápido, Sueli. Não é. Olha pra você ver. Então, assim, como é importante uma pessoa prestar atenção no que ela tá fazendo com a preciosa, singular e única vida dela. Uhum. Você conhece os dois lados da moeda, né? Além de ser psicóloga e ajudar. Eu sou mulher. Você é mulher, Eu sou mulher. Já viveu. E vou lhe dizer, eu vivi durante 30 anos. Perfeito. Faltava 16 dias para completar 30 anos do meu casamento. Você jura? E eu me divorciei. Eu vivi um casamento muito abusivo, no qual eu também era muito abusiva. Porque relacionamento é técnica,
Ah, eu amo ele. Amo. Amar é suficiente? Eu preciso de respeito, eu preciso de confiança, eu preciso de satisfação, eu preciso me desenvolver dentro daquele relacionamento. Se tem isso, ótimo, tá certinho. Se não tem, talvez seja a hora de repensar, né? Porque assim, muitas mulheres adoecem. Olha, eu, sinceramente, vou te falar uma coisa. Eu acho que 90% aí eu acho que eu vou chutar, eu vou ser mais ousada. 95% dos atendimentos que eu faço são pertinentes a relacionamento. Não só com cônjuge, né, amorosos, mas com mães, com colegas, enfim. Mas a maioria das pessoas, né, tem problemas no relacionamento. E aí, essa pode ser uma fonte grande de adoecimento mental. Total. A pessoa não está alinhada com ela mesma. De depressão, de ansiedade, né? Porque assim, dentro das inúmeras variáveis que compõem a vida de uma pessoa, né? Vamos pensar a questão profissional, a questão com os amigos, a questão dela com ela mesma, a questão familiar e a questão relacional, né? Então, todas essas áreas, elas fazem parte e nos ajudam a manter um patamar em pé, de equilíbrio, né? E o relacionamento é o lugar que, na maioria das vezes, mais dói. A pessoa está mal no relacionamento, ela não tem um bom desempenho no trabalho. Ela não come direito, na academia ela não vai. Ela não se relaciona bem. E ao contrário, é a mesma coisa, é uma potência. Então, mas aí o que é? É preciso a gente entender que lugar é esse que o relacionamento ocupa na nossa vida e mais, eu lhe diria, qual é a nossa referência de amor. Muda tudo. Como eu fui amado na minha infância, como eu fui cuidado, como eu fui tratado. Então, na verdade, vai haver uma conexão muito íntima entre o como aconteceram as coisas para mim até aqui, e principalmente, sobretudo, lá na minha infância, e o que eu tolero. Por que eu tenho limites tão altos? Por que eu demorei 30 anos para sair de dentro de um relacionamento, né? Então aí a gente vai encontrar essas explicações no como eu penso, no como eu creio e na nossa história. Então, é possível estabelecer relacionamento saudável? É possível. E às vezes o custo disso é estar só. Até encontrar. Quem sabe? Porque é muito legal ter um relacionamento. Sim. É muito da hora ter um relacionamento. Muito da hora. Concordo. Mas ele tem que te fazer bem. Se ele tá te adoecendo, é preciso perguntar por que eu me mantenho numa situação que está custando a minha saúde mental. Parando para analisar depois de tudo isso que foi falado, é mais sobre tudo que foi colocado na minha cabeça desconstruir e fazer o novo a partir daqui, né? Porque todos os padrões que foi colocado desde quando eu sou uma criança, assistindo desenhinho, gerando padrão, escutando música, assistindo filme, mãe e pai falando, eu gero um pacote de pensamento que eu não paro para pensar que existe a possibilidade da felicidade, né? Que interessante, é como se fosse refazer uma nova maneira de pensar, um novo prisma, né? É meio que tipo assim, ó, peraí, como que eu penso? Né? Você pega lá a mulher, aí você pergunta assim pra ela, o que você acha que a sociedade espera de você? Sociedade, eu digo família, todo mundo, filho, todo mundo, e os estranhos, o vizinho, todo mundo. O que você acha que a sociedade espera de você? Tá. Mas o que você espera de você? O que você acha que seja pertinente para uma mulher como você produzir? E aí a gente vai encontrar desconexão. Isso é muito ansiogênico. Me especifica. Isso dá muita ansiedade. Porque, tipo, uma coisa é o que eu quero fazer, outra coisa é o que eu tenho que fazer para responder positivamente ao que esperam de mim. Imagina que peso. Muito grande. Muito grande. Então, a gente vive num momento incrível, no meu ponto de vista, de circulação de informação, muita bobagem também, né? De circulação. A gente tem que entender e filtrar
a fonte certa, né? Mas hoje a gente tem muitos meios para buscar essa claridade que a gente precisa dar para a nossa vida, para a gente seguir num rumo onde o objetivo seria encontrar o bem-estar. Tá bem. Na maior parte dos dias, né? Porque assim, a gente vai estar bem todo dia sempre. Essa baixa, essa flutuação é normal do humano. A gente vai ter dias que a gente vai estar mal e é assim mesmo que funciona. Tá tudo bem. Mas num saldo, né, geral, a gente precisaria estar mais bem do que mal. E às vezes o nível de bem-estar que eu estou é um reflexo de uma prisão de crenças limitantes que me fazem viver de uma forma, né? Com certeza. Interessantíssimo. E esse ponto de vista também, tudo que a gente falou pensando no lado das mulheres, também tem toda essa mesma lógica pro lado dos homens. Sim. Com outras vertentes, outros Sim. pesos e medidas Sim. que afetam também profundamente. Sim. Sim, completamente, porque vamos pensar um recorte, o envelhecimento, né? É dito que o Brasil vai ser muito em breve um Brasil de mulheres velhas, não é de pessoas velhas, né? Os homens morrem mais cedo e isso está totalmente relacionado com questões de autocuidado, por usarem mais álcool, por se cuidarem menos e afins, né? Mas as mulheres tendem a envelhecer melhor, segundo dados, tá? Isso aqui que eu tô falando não é da minha cabeça, tá? Por quê? Porque normalmente as mulheres se dedicaram ao dispositivo amoroso materno, então cultivaram laços mais próximos com os seus filhos, né? E os homens, na maioria das vezes, estão mais velhos, fora do mercado de trabalho e com problemas sexuais, que é um dos pilares importantes para o homem, segundo esse viés mais machista, né, do dispositivo masculino. Então, assim, os homens vão ter depressão, mas vão falar menos sobre isso, vão buscar menos ajuda, porque é fraqueza falar das suas dores, né? Então, na verdade, o que os homens estão fazendo com eles próprios e com as mulheres precisa ser pensado. Não para quando envelhecer, mas para agora. E aí você havia mencionado no mundo ideal, né? E o seu podcast chama Sonhos em Ação, né? Então, eu acredito assim, se você fosse, não sei se você vai perguntar isso, eu tô pondo o carro na frente dos bois, mas talvez você vai me perguntar, não sei, em algum momento, qual que é seu sonho. Eu diria assim, primeiro, para ser bem sincera, eu não vou ser hipócrita aqui para você não. O meu sonho é continuar como tô, envelhecer, porque eu tenho medo de ficar velha. Esse é um dos meus medos. Se você perguntasse para mim qual que é um medo seu, eu tenho medo de envelhecer. Um dos meus sonhos era envelhecer podendo continuar sendo quem eu sou. Claro que eu não sou uma iludida, que eu sei que fisicamente eu não vou continuar mais sendo a mesma pessoa, não vou conseguir subir, descer, andar o tanto que eu ando, mas dentro das minhas limitações, daquilo que me espera enquanto uma senhora idosa, continuar trabalhando, continuar lutando pelos ideais que eu considero importantes, continuar expandindo as minhas ideias, que eu sei que não são as verdades absolutas, de jeito nenhum, não são as únicas, muita gente pensa muito mais e melhor do que eu, mas é continuar propagando, cuidando, e quando eu penso no mundo ideal, seria um mundo onde dentro das escolas, desde muito cedo, fosse falado esse tipo de assunto, sem, por exemplo, aqueles mimimis que a gente viu há muito tempo atrás, né, de tratar a educação sexual dentro das escolas, principalmente porque a gente vive num país onde, quando a gente fala você sabe o que significa o termo cultura do estupro? Porque no Brasil tem a cultura do estupro, você sabe o que isso significa? Não. Tá, então eu vou te dar só 2 exemplos, tá? Porque quando um menino é criado a partir de uma cultura, né, é provável que lá na idade adulta ele possa reproduzir, né? Então, cultura de estupro, por exemplo, é você fazer sexo com uma moça quando ela tá bêbada e não sabe o que tá escolhendo. Ou então, a gente ter perguntas, por exemplo,
que eu tenho no consultório até hoje, aí de uma mulher de 57 anos casada há 30, perguntar se dentro do casamento pode ser considerado estupro. Quando ela não quer fazer um ato sexual, mas é obrigada por aquele marido. Isso é cultura de estupro. Então, quando a gente pensa em um país onde nós tivéssemos mais justiça e mais igualdade, seria a gente pensar esse trabalho que interessasse esse trabalho de base, para que os meninos e as meninas do futuro tivessem uma cabeça mais expandida do que esses homens e mulheres, da forma como nós temos hoje. Eu me pego às vezes tendo pensamentos machistas. Eu estudo sobre isso, eu trabalho com isso. E não raro, eu me surpreendo tendo pensamentos machistas. Então, eu não julgo. Eu não julgo a mulher. Eu atendi eu acho que o máximo de dentro da violência que eu atendi até hoje, porque eu atendo muitas mulheres vítimas de violência violência não é só bater. Você não me perguntou isso, mas se te interessar, eu não sei quanto tempo que a gente já falou aqui. A gente não tem tempo. Eu gostaria de abordar um pouquinho isso, né, para a gente repensar, mas voltando no atendimento, né, eu atendi uma mulher casada há 29 anos, e ela disse que em 29 anos ela não se lembrava de um dia que ela não tivesse apanhado daquele marido. Olha que peso isso. Então, assim... Essa situação ela precisa ser pensada e as pessoas não ficam à vontade falando desse assunto. Elas não gostam de falar. É uma coisa velada. É uma coisa velada e que permeia as pessoas de classe econômica inferior, média e alta. Todas. Não tem, não precisa ser. Então, tem muitas, e quando eu digo que eu mesma já me peguei sendo machista, é porque a gente escuta falas, se tá lá é porque gosta de apanhar, mulher de bandido, sabe assim? Então, a gente precisa sair desse lugar do julgamento que é a partir da nossa visão e da nossa história, né? E começar a dar voz para essas pessoas. Escuta neutra, ouve. E assim, por mais que você não entenda, ouve. Tem uma pessoa que sofre ali. E aí é muito sério categorizar com esses termos. Mulher de bandido, gosta de apanhar. Ah, mas mulher gosta de apanhar. Então a gente tem que entender o que tem por trás de todos esses discursos. Tá? Eu ia te perguntando, pensando aqui, e no nosso país, a nossa cultura, essa cultura de estupro é uma coisa forte. É uma coisa naturalizada, uma coisa que rola muito. Muito. Se você pegar, por exemplo, indicadores de dados como o Atlas da Violência, que está aí para quem quiser ver, todo ano sai o do ano anterior. Você vai ver que a esmagadora maioria dos estupros que houveram no nosso país em 2023, porque o de 2025 ainda não saiu, que é referente a 2024, foi de meninas, adolescentes. E de crianças de 5 a 9 anos. E de meninos. E aí a gente é tão machista que a gente se espanta quando a gente escuta falar meninos. Porque é feito com criança independente. Exato. Tá? Nossa. E aí, assim, para a gente elucidar um pouquinho essa questão de violência, para fechar, eu gostaria de colocar para ti que as violências que são... consideradas dentro da Lei Maria da Penha física, né? Que é bater, empurrar, furar, puxar cabelo, chacoalhar, sufocar, enfim. Coisas psicológicas como xingar, palavrão, jogar para baixo, a pessoa entra nessa linha? Isso. A primeira é a física, né? A segunda é a psicológica, que é a de mais difícil identificação, porque quando a gente nasce produto de um lar onde há agressão, violência psicológica é quase nada, né? A gente não entende. Eu tô acostumado. Então a violência psicológica é tudo aquilo que fere a autoestima da mulher ou impede o desenvolvimento dela. Então a gente vai ter xingar, diminuir, falar mal, falar que é gorda, falar que não consegue, ou então... agir com ela de uma forma a controlar, a impedir ela de ter, por exemplo, relacionamento com um amigo, de estudar,
com a família, enfim, que limite ou que diminua a autoestima dessa mulher. A patrimonial, né, que é quebrar o celular, ainda que o homem tenha dado, quebrar o celular, rasgar as roupas, pegar documentos, se apropriar de coisas que é dela, né? A sexual, que é o estupro, não precisa nem falar, mas é obrigá-la a fazer sexo sem camisinha, a participar de relações com terceiros, ou assistir a algum conteúdo contra a vontade da mulher, tá? Então, assim, qual é o crivo de avaliação? É o não consentimento, tá? E a moral, que é falar mal da mulher, tá? Que é manchar a imagem da mulher, é levantar calúnias sobre aquela mulher, é falar que ela fez coisas para os outros, que na maioria das vezes é inventada, né? Então, é assim, é manchar de alguma forma a imagem dessa mulher, tá? Então, são essas as variações que levam uma pessoa, homem ou mulher, a ser condenado dentro da Lei Maria da Penha. Entendi. Então, se a pessoa está passando por qualquer tipo de opressão nesse aspecto, ela pode entrar em contato com uma delegacia. Isso, aqui na nossa cidade nós temos uma delegada da mulher. Ótimo ser mulher. Pouquíssimas delegacias têm esse privilégio em Minas Gerais. Na nossa cidade, a Lei da Maria da Penha funciona muito bem. E aí agora a gente vai ter aí, então, assim, no caso de ser, procura a delegacia, no caso de ser final de semana, que infelizmente a nossa cidade não tem plantão da Delegacia Civil, chama 190, tá? E existe 180 também, tá? Que é um via contato, né? Hoje a medida protetiva, ela pode ser feita de outras formas, né? Mas se não tiver como recorrer à delegacia, é chamar 190, no caso de uma emergência. De uma situação dessa. Interessantíssimo. O fato da pessoa também procurar um psicólogo, alguém fazer uma terapia, é uma coisa... Porque, às vezes, a pessoa ela tá vivendo uma situação que ela não consegue se abrir com ninguém, tem medo de falar com a polícia. Seria uma opção interessante também, né? Sem dúvida. Porque o que acontece dentro dos relacionamentos, quando eles são... Todo relacionamento violento é abusivo. Nem todo relacionamento abusivo é violento. Tá? Entendi. Então, assim... mas todo relacionamento abusivo e por consequência violento, né? Se ele for, ele deixa a mulher reduzida a um tamanho bem pequenininho. Né? Então a mulher ela perde as forças. A gente sabe que tem até algum comprometimento de tempo e espaço, de memória. Né? Então os prejuízos e as consequências de adoecimento, de tentativa de suicídio, elas são gigantescas. Então, a gente precisa entender onde é que nós estamos naquele gráfico, né? E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha, ou às vezes a gente não aguenta mais, porque, veja bem, leva anos. Eu não te falei que eu levei 30 anos? Então, assim, leva anos para a pessoa conseguir sair de dentro de um relacionamento. E aí, o que costuma acontecer? Ela sai, ou ela tenta sair, e aí todo mundo que está no entorno aplaude, incentiva e parabeniza. E depois ela não consegue, ela volta. E ela vai ficando sem rede de apoio. Porque as pessoas, ela não tem mais para quem pedir ajuda, para quem falar. Porque as pessoas não acreditam mais nela e não querem mais saber. Né? Então as pessoas ficam ao lado da mulher quando a mulher separa. Mas e quando a mulher não consegue separar? Então, na maioria das vezes, as pessoas, o entorno, não tem preparo. E, sinceramente, dentro da própria psicologia, existe uma dificuldade do profissional que se frustra. Por quê? Quando você recebe uma paciente que está em situação de violência, é claro que a gente quer que a pessoa saia daquele lugar. Mas só que às vezes ela não consegue. E é preciso, até do próprio profissional, ter um manejo das próprias expectativas para não incentivar a mulher a fazer uma tomada de atitude que depois ela não tem condição de sustentar. Quer seja por uma hipossuficiência econômica, quer seja por uma dependência emocional, enfim, o motivo não importa. E às vezes ela retorna para aquele mesmo lugar de abuso, porque ela ainda não tem força.
Ela não Entendi. consegue. E às vezes ela vai ficar muitos anos apanhando, enfim, sendo subjugada, e ela não consegue. Então, assim, o objetivo ali é fortalecer essa mulher para que ela crie recursos e seja capaz de escolher para si o que é melhor. Se é ficar ou se é sair. Pegar a rédea da vida. Exatamente, Rafael, pegar a rédea da vida. Nisso ou em qualquer outra situação. Perfeito. Silene, você tem mais alguma consideração, algo que você queira falar? O que a gente pode explorar mais aqui? Eu acho que eu finalizaria dizendo para você que o sonho depende do aqui e agora, né? Não adianta nada eu ter um sonho, seja material ou intelectual ou de qualquer natureza lá na frente, e isso fique como uma fumaça se você não tem algo concreto hoje. Então, eu acho que sonhar é viver a vida boa hoje. Se está desconfortável, não deu conta, vai procurar ajuda, vai fazer alguma coisa para mudar. Onde? Não sei. Tem muitos caminhos, né? Então, não tem sonho que se realize se não tiver um aqui e agora equilibrado, estruturado, né? Tem que ver hoje, a vida é hoje. Perfeito. Me fala uma coisa, para as pessoas te encontrarem, telefone, rede Tá. social. Tá. Eu não sou muito boa na rede social, não. Eu só não tenho muito tempo, tenho um pouco de preguiça, mas eu tenho um Instagram, né? O meu Instagram é @psicocilene, @psicocilene. O meu contato é 35 99178 6022. E eu atendo aqui em Andradas e online, todo lugar que alguém precisar, eu estou disponível. Legal. Tá bom? O telefone de contato e o Instagram da Silene vai estar colocado na descrição do vídeo. Eu achei maravilhosa essa entrevista. Adorei te conhecer. Que bom! Foi muito bom, recíproco. Espero que essa nossa conversa longa possa, de alguma forma, ajudar alguém em alguma coisa. Então, aí nós vamos estar fazendo o nosso objetivo de estar aqui, né, Rafael? Chegando nessas pessoas. É isso aí. Gente, a gente está finalizando esse podcast. Muito obrigado quem assistiu até aqui pela atenção que vocês deram. Eu tenho certeza que vocês também gostaram. Eu aprendi bastante. E a gente está finalizando aqui. Se vocês não seguem o Sonhos em Ação, a plataforma está escrito podcast Sonhos em Ação, tanto no Instagram, tanto no YouTube. E só gratidão. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau.